O sol da tarde de setembro banhava os jardins da fazenda Santa Clara, com uma luz dourada que parecia arrancada de um conto de fadas. Cada pétala das rosas importadas tremia levemente na brisa morna, e o perfume que exalavam competia com o aroma do champanhe francês que circulava entre os 200 convidados. A mansão colonial, com suas colunas brancas e varandas amplas, erguia-se imponente ao fundo, testemunha silenciosa de gerações de festas e celebrações. Mas nenhuma delas, absolutamente nenhuma, poderia se comparar ao casamento de Mariana Cavalcanti. Mariana observava tudo de um terraço lateral, os olhos castanhos percorrendo cada detalhe com a precisão de um falcão. Seu vestido de renda francesa, que custara o equivalente a um carro popular, refletia a luz como se fosse feito de estrelas. O cabelo estava preso em um coque impecável, não um único fio fora do lugar. Ela segurava uma prancheta discreta onde constava a programação da cerimônia, cronometrada minuto a minuto. Aos 34 anos, Mariana havia construído um império no ramo de eventos corporativos em São Paulo. Seu nome era sinônimo de perfeição. Empresários e celebridades disputavam sua agenda. Cada festa que ela planejava era uma obra de arte, um mecanismo de relógio suíço onde nada, absolutamente nada podia sair do script. E hoje, no dia do seu próprio casamento, ela não permitiria exceções. Juliana, sua melhor amiga e madrinha, aproximou-se com uma taça na mão e um sorriso preocupado nos lábios. Mari, você precisa respirar. Está tudo perfeito. Mais que perfeito. Está divino. Mariana mal olhou para ela, seus olhos ainda vasculhando os jardins. A fonte está com o jato 3 centímetros mais baixo do que deveria. Já avisei o responsável 2 vezes. Juliana riu, balançando a cabeça. Ninguém vai medir a altura do jato da fonte, meu amor. As pessoas estão aqui para celebrar seu casamento com o Rodrigo, lembra? Aquele homem lindo que está ali embaixo suando de nervoso, porque em 1 hora você vai subir ao altar. Um lampejo de ternura atravessou o rosto de Mariana, mas durou apenas 1 segundo. Rodrigo Mendes, cirurgião plástico renomado, era realmente um homem dos sonhos. Alto, elegante, bem-sucedido e, mais importante, compreensivo com suas manias de controle. Ele entendia que por trás daquela obsessão pela ordem havia cicatrizes antigas, feridas que Mariana preferia não revisitar. Eu sei, Ju. Eu sei. É só que precisa ser perfeito. Precisa. Juliana segurou sua mão com delicadeza. E vai ser. Agora vem, vamos dar uma última checada no buquê e você vai se casar com o homem da sua vida. Foi quando Mariana desceu as escadas do terraço e pisou novamente nos jardins que seu mundo perfeito começou a rachar. Primeiro foi apenas um movimento estranho perto do portão de serviço, algo que não estava previsto no roteiro. Depois, um murmúrio desconfortável entre os garçons. E então, ela viu. Um homem idoso atravessava o gramado recém-aparado, deixando para trás rastros de terra seca em seus sapatos gastos. Ele vestia uma calça de brim, desbotada, uma camisa xadrez com remendos visíveis nos cotovelos e carregava nos braços uma caixa de papelão amassada. Seus cabelos brancos estavam despenteados e sua postura curvada denunciava décadas de trabalho pesado. Mas o que mais chamava a atenção eram seus olhos de um azul desbotado, que buscavam algo ou alguém com uma urgência silenciosa. O coração de Mariana disparou, não de compaixão, mas de pânico puro. Quem deixou esse homem entrar aqui? A voz saiu mais alta do que pretendia, ecoando pelos jardins e fazendo várias cabeças se virarem. O idoso parou, percebendo que havia se tornado o centro das atenções. Ele olhou ao redor constrangido e então seus olhos encontraram os de Mariana. Havia algo naquele olhar, uma familiaridade estranha que ela não conseguiu decifrar, mas que a irritou ainda mais. Desculpe, moça. Eu não queria atrapalhar. É que vi a festa e pensei que talvez a noiva pudesse aceitar. Ele ergueu a caixa de papelão, revelando um punhado de flores murchas, crisântemos amarelos, que já haviam conhecido dias melhores. São as últimas flores que minha Luciana plantou antes de partir. Ela sempre dizia que flores deviam ir para lugares bonitos,
para pessoas felizes. E hoje, quando passei aqui, na estrada, e vi tanta beleza, eu pensei. Mariana sentiu a raiva subindo como lava. Cada palavra daquele homem era uma afronta ao dia que ela havia planejado milimetricamente. As flores murchas eram uma mancha grotesca em meio às suas orquídeas brancas e rosas colombianas. E pior, os convidados já estavam olhando, alguns com pena, outros com curiosidade mórbida. O senhor precisa sair. Agora. As palavras saíram geladas, cortantes. O idoso piscou, confuso. Eu entendo que esteja ocupada, mas são só flores. Pensei que seria um presente bonito, uma bênção para o casamento. Mariana deu um passo à frente, a mandíbula tensa. Presente? O senhor invade meu casamento com essas coisas murchas e acha que é um presente? Olhe ao redor, vê todas essas flores? Cada uma delas foi escolhida a dedo, importada, cuidada. E o senhor aparece aqui com lixo em uma caixa de papelão? O silêncio que se abateu sobre o jardim foi sufocante. Juliana tentou se aproximar, tocando o braço de Mariana, mas foi ignorada. Alguns convidados trocavam olhares desconfortáveis. Rodrigo começou a descer as escadas da mansão, o rosto preocupado. O idoso baixou a caixa lentamente, como se ela tivesse se tornado pesada demais. Seu rosto enrugado não demonstrava raiva, apenas uma tristeza profunda e cansada. Desculpe, não quis ofender. Minha Luciana sempre dizia que eu era muito sentimental. Vou embora. Mas Mariana, tomada por uma onda de fúria que ela mesma não conseguia controlar completamente, não parou. O senhor não deveria nem estar aqui. Isso é propriedade privada. Como conseguiu entrar? Um dos seguranças, um homem grande chamado Paulo, aproximou-se constrangido. Desculpe, dona Mariana. Ele disse que tinha uma entrega e eu deixei passar. Não imaginei. Mariana virou-se para ele, os olhos faiscando. Então tire-o daqui. Agora. E garanta que não volte. Paulo hesitou, por um segundo claramente desconfortável com a situação, mas então tocou o braço do idoso com delicadeza. Vamos, seu. Vamos embora. Por aqui. O velho acenou com a cabeça, resignado, e começou a se virar. Mas ao fazê-lo, tropeçou em uma das bordas de pedra do caminho. A caixa de papelão voou de suas mãos, e os crisântemos amarelos se espalharam pelo gramado impecável, algumas pétalas se desprendendo e voando com o vento. Mariana soltou um suspiro exasperado, levando as mãos ao rosto. Perfeito, simplesmente perfeito. O idoso ajoelhou-se lentamente, os joelhos estalando com o movimento, e começou a recolher as flores uma por uma. Suas mãos tremiam, não de medo, mas de algo mais profundo. Cada flor que ele pegava era tratada com um cuidado reverente, como se fossem relíquias sagradas. Foi Juliana quem se abaixou para ajudá-lo, ignorando o olhar fulminante de Mariana. Deixe-me ajudar o senhor. Não precisa, moça, foi culpa minha. Sempre fui desajeitado. Luciana vivia dizendo isso. Quando Paulo o ajudou a levantar, algo brilhou brevemente sob a luz do sol. A camisa xadrez do idoso havia se aberto um pouco no movimento, revelando algo pendurado em uma corrente fina ao redor do pescoço. Era uma medalha, antiga e desgastada pelo tempo, mas ainda assim reconhecível como o tipo que instituições oficiais concediam. Mariana nem notou. Ela já estava virando as costas, ajeitando o vestido e tentando recuperar a compostura. Precisava retocar a maquiagem, verificar o cronograma, garantir que o resto do dia transcorresse sem mais interrupções grotescas, mas, enquanto o idoso era conduzido de volta ao portão, carregando sua caixa vazia e algumas flores recuperadas, uma mulher no fundo do jardim havia visto a medalha. Tia Helena, irmã da mãe adotiva de Mariana, ficou paralisada, os olhos arregalados. Suas mãos começaram a tremer e a taça de champanhe que segurava escorregou de seus dedos, se estilhaçando no chão de pedra. Helena conhecia aquela medalha. Conhecia porque havia uma foto antiga, guardada em uma caixa de sapatos no sótão da casa da família, onde um homem mais jovem, mas com os mesmos olhos azuis desbotados, segurava uma criança nos braços em frente a um prédio em chamas.
Helena permaneceu imóvel por longos segundos, a mente trabalhando freneticamente para processar o que acabara de ver. Ao seu redor, os convidados voltavam lentamente às suas conversas, alguns ainda comentando o incidente desagradável em tons baixos. Mas ela não conseguia desviar os olhos do portão por onde o velho havia desaparecido. Márcia, mãe adotiva de Mariana e irmã mais nova de Helena, aproximou-se com um guardanapo na mão. Você deixou cair sua taça, Lê. Está tudo bem? Você está pálida. Helena piscou, saindo do transe. Márcia, aquele homem. Você viu a medalha que ele estava usando? Que medalha? Márcia franziu a testa confusa. Eu só vi uma situação constrangedora que a Mari transformou em algo pior. Não sei o que deu nela. Ela nunca foi assim. Helena agarrou o braço da irmã com uma força surpreendente. Márcia, escute. Aquela medalha. Eu reconheci. É a mesma do bombeiro. As palavras pairaram no ar por um momento antes que seu significado completo atingisse Márcia. Seus olhos se arregalaram lentamente, a cor fugindo de seu rosto. Não. Não pode ser. Isso foi há quase 30 anos. Helena acenou vigorosamente com a cabeça. Eu sei o que vi. A medalha era idêntica, e o rosto dele, mais velho, mais cansado, mas os olhos, Márcia, aqueles olhos azuis, são os mesmos da foto. Márcia levou uma mão trêmula aos lábios. Se for realmente ele, então Mariana acabou de humilhar o homem que salvou sua vida. As duas irmãs trocaram um olhar carregado de urgência e pânico. Precisamos ter certeza antes de dizer qualquer coisa. Helena, você ainda tem aquela foto? Está na caixa vermelha no sótão. Eu vi semana passada, quando estava procurando o álbum antigo para mostrar ao Rodrigo. Então vá. Vá buscar agora, antes da cerimônia começar. Eu vou tentar segurar as coisas aqui e manter a Mari calma. Helena não precisou ouvir 2 vezes. Ela subiu as escadas da mansão com uma agilidade que desafiava seus 63 anos, deixando para trás o burburinho dos convidados e as notas suaves da música clássica que começava a tocar. Enquanto isso, nos jardins, Mariana estava trancada em uma das suítes de preparação, sentada diante de um espelho ornamentado. Sua maquiadora tentava reparar os danos causados pelas lágrimas de frustração que haviam escapado. Não consigo acreditar que isso aconteceu, hoje, de todos os dias. A voz de Mariana tremia entre a raiva e algo próximo ao desespero. Juliana estava sentada em uma poltrona ao lado, observando a amiga com uma mistura de preocupação e algo que se aproximava da decepção. Mari, eu preciso ser honesta com você. Aquilo ali embaixo foi demais. Mariana virou-se bruscamente, fazendo a maquiadora recuar. Demais? Um estranho invadiu meu casamento, Juliana. Meu casamento. Ele não invadiu. Ele entrou educadamente e ofereceu flores. Flores que claramente significavam muito para ele. E você o tratou como se fosse menos que nada. Mariana abriu a boca para responder, mas as palavras não vieram. Havia algo na voz de Juliana, uma firmeza incomum que a fez hesitar. Ela olhou para seu reflexo no espelho e, por um breve instante, não gostou do que viu. Eu estava nervosa, estressada. Tudo precisava ser perfeito. E destruir a dignidade de um velho que só queria fazer algo gentil vai tornar seu dia perfeito? Juliana levantou-se, alisando o vestido de madrinha. Olha, eu te amo, Mari. Você é minha melhor amiga há 15 anos. Mas, às vezes, essa sua obsessão por controle te transforma em alguém que eu não reconheço. O silêncio que se seguiu foi pesado. Mariana queria rebater, defender-se. Mas uma parte dela sabia que Juliana tinha razão. A verdade era que ela nem sequer havia olhado direito para o rosto daquele homem. Havia visto apenas um obstáculo, uma falha no plano, algo a ser removido. Do lado de fora, o casamento seguia seu curso. Os músicos afinavam seus instrumentos. Os garçons circulavam com bandejas de canapés sofisticados. Rodrigo conversava nervosamente com seus padrinhos, secando o suor da testa com um lenço, enquanto checava o relógio pela 10ª vez. Foi quando o velho apareceu novamente. Desta vez ele não entrou pelo portão de serviço. Ele surgiu pelo portão principal, caminhando com uma determinação que não havia demonstrado antes.
As flores não estavam mais com ele, mas a caixa de papelão vazia ainda pendia de sua mão esquerda, como se fosse importante demais para ser descartada. Paulo, o segurança, o avistou imediatamente e correu em sua direção. O senhor de novo? Eu já expliquei que não pode ficar aqui. O idoso parou, mas não recuou. Sua voz, quando falou, era firme apesar da idade. Eu sei, jovem, mas eu preciso falar com a noiva. É importante. O senhor já causou confusão suficiente. Por favor, vá embora antes que eu precise chamar a polícia. A menção à polícia atraiu atenção. Vários convidados interromperam suas conversas e se viraram para observar a cena. Alguns já sacavam os celulares, prontos para registrar o que parecia ser um segundo confronto. Rodrigo, percebendo a comoção, aproximou-se rapidamente. O que está acontecendo aqui? Paulo começou a explicar, mas o idoso o interrompeu. Doutor, o senhor parece um homem bom. Eu só preciso de 1 minuto com a noiva. Só 1 minuto. Depois eu vou embora e não volto mais, eu prometo. Havia algo nos olhos daquele homem, uma sinceridade crua que fez Rodrigo hesitar. Ele olhou ao redor, viu os celulares sendo levantados e tomou uma decisão rápida. Venha comigo. Vamos resolver isso longe dos convidados. Mas antes que pudessem dar um passo, a voz de Mariana cortou o ar. O que está acontecendo aqui, Rodrigo? Ela havia saído da suíte de preparação, o vestido impecável, a maquiagem refeita, mas os olhos ainda revelavam o estresse. E então ela viu o idoso novamente, e toda a frustração voltou como uma onda. O senhor ainda está aqui? Eu não fui clara o suficiente? Moça, por favor. O idoso deu um passo à frente, as mãos estendidas em um gesto de súplica. Eu não vim causar problemas. Eu só preciso lhe dizer algo. Algo importante. Mariana riu, mas era uma risada sem humor. Importante? O senhor quer dinheiro? É isso? Quer que eu pague para o senhor ir embora? A acusação atingiu o velho como um tapa físico. Ele recuou, a expressão ferida. Não, moça, eu não quero dinheiro. Eu nunca quis. Eu só quis trazer as flores da Luciana porque ela sempre dizia que amor deveria ser compartilhado. E quando eu vi a festa, eu pensei. Pensou errado. Mariana cruzou os braços, a postura defensiva. Meu casamento não é um centro de caridade e, francamente, estou perdendo a paciência. Foi então que Helena emergiu da mansão, ofegante da corrida, segurando uma pasta de couro desgastada contra o peito. Seus olhos buscaram freneticamente a cena até encontrar o idoso. Ela parou no topo das escadas, o coração disparado, e gritou com uma urgência que fez todos se virarem. Mariana, espere, não faça isso. Mas era tarde demais. Mariana já havia feito um gesto para Paulo e outro segurança. Levem esse homem daqui, agora. E se ele voltar, chamem a polícia de verdade. Os seguranças avançaram, pegando o idoso cada um por um braço. Ele não resistiu, mas seu rosto era a imagem da derrota absoluta. Enquanto era arrastado em direção ao portão, sua camisa se abriu novamente e a medalha balançou livre, captando a luz do sol poente. Helena desceu as escadas, correndo, a pasta ainda apertada contra o peito. Ela chegou bem a tempo de ver o rosto do homem de perto. E então ela soube, com uma certeza absoluta, que não havia erro. Seu nome é Eduardo, não é? Eduardo Santos. O idoso parou de se mover. Os seguranças hesitaram, confusos com a intervenção. O velho virou a cabeça lentamente, os olhos azuis encontrando os de Helena. Como a senhora sabe meu nome? O jardim inteiro pareceu congelar. As conversas morreram, a música de fundo tornou-se apenas um sussurro distante, e todos os olhos se voltaram para Helena e o idoso que ainda estava sendo segurado pelos seguranças. Até Mariana, com toda a sua irritação e impaciência, sentiu algo estranho no ar, uma mudança na atmosfera que ela não conseguia identificar. Eduardo Santos piscou várias vezes, tentando processar a pergunta. Eu trabalhei nos Bombeiros de São Paulo por 35 anos. Talvez a senhora tenha me visto em algum lugar, mas isso foi há muito tempo. Me aposentei faz quase 10 anos. Helena deu mais um passo à frente e lágrimas começaram a escorrer por seu rosto.
Ela abriu a pasta de couro com mãos trêmulas e retirou uma foto antiga, amarelada pelo tempo, protegida por um plástico fino. Eu sei quem o senhor é porque essa foto está guardada em nossa casa há quase 30 anos. Ela estendeu a fotografia e Rodrigo, que estava mais próximo, pegou-a primeiro. Sua expressão confusa lentamente se transformou em choque absoluto. Ele olhou para o idoso, depois para a foto, depois de volta para Eduardo. Mariana, impaciente e perdida, estendeu a mão. Me dá isso aqui. Rodrigo passou a foto, suas mãos tremendo levemente. O que ela viu a deixou muda. Era uma imagem em preto e branco, ligeiramente desfocada pela urgência do momento em que foi tirada. No centro, um homem mais jovem, com os mesmos olhos azuis marcantes, vestia um uniforme de bombeiro coberto de fuligem. Em seus braços, ele carregava uma criança pequena, não mais que 5 anos, enrolada em um cobertor sujo. O rosto da criança estava escondido, mas seus cabelos castanhos escuros eram inconfundíveis. Ao fundo, um prédio residencial em chamas lançava colunas de fumaça negra contra o céu. Na parte inferior da foto, alguém havia escrito com caneta azul desbotada: Eduardo Santos, 1996, Resgate Rua Aurora. As pernas de Mariana fraquejaram. Juliana correu para segurá-la, mas ela se soltou, os olhos fixos na fotografia. Não, isso não pode ser. Helena estava soluçando agora, a voz quebrada pela emoção. É, Mariana, é você. Essa criança nos braços dele é você. O jardim explodiu em murmúrios. Convidados se aproximavam tentando entender o que estava acontecendo. Rodrigo colocou uma mão protetora no ombro de Mariana, sentindo-a tremer. Eduardo Santos, ainda seguro pelos seguranças, olhava para a foto com os olhos arregalados. Seus lábios se moviam sem emitir som, e então, lentamente, a lembrança começou a retornar. Meu Deus! A menina da Rua Aurora. A voz dele era um sussurro áspero. Eu não a reconheci. Mariana não conseguia desviar os olhos da imagem. Memórias fragmentadas começaram a surgir das profundezas de sua mente, pedaços de um pesadelo que ela havia passado décadas tentando esquecer. O calor, a fumaça que queimava seus pulmões, o som de madeira se partindo. E então, braços fortes a erguendo, uma voz firme dizendo: Eu te peguei, pequena. Você está segura agora. Soltem ele. A voz de Márcia era uma ordem, carregada de autoridade e emoção. Paulo e o outro segurança imediatamente liberaram Eduardo, recuando com expressões constrangidas. Eduardo massageou os pulsos onde havia sido segurado e deu um passo hesitante em direção a Mariana. Quando ele falou, sua voz estava carregada de uma emoção profunda. Eu não sabia. Quando vi a festa, quando quis dar as flores, eu não tinha ideia de quem você era. Se soubesse, eu nunca teria. Mariana finalmente encontrou sua voz, mas era irreconhecível, frágil e quebrada. Meus pais. No incêndio. Eles não conseguiram sair. Eduardo acenou lentamente, sua própria dor refletida em seus olhos. Eu sei, criança. Eu lamento muito. Quando cheguei, o prédio já estava quase todo tomado. Consegui subir até o 3º andar, mas o corredor tinha desabado. Seus pais estavam do outro lado. A única coisa que pude fazer foi pegar você, que estava presa em um quarto nos fundos. Helena havia se aproximado e agora estava ao lado de Mariana, uma mão em seu ombro. Nós te adotamos 2 meses depois, Mari. Você estava em um lar temporário, traumatizada, sem falar. Levou quase 1 ano para você voltar a sorrir. Márcia e Fernando te deram um lar, uma família. Mas nunca esquecemos que foi esse homem quem te deu uma chance de ter tudo isso. Mariana olhou para Eduardo, realmente o vendo pela primeira vez. Não viu as roupas gastas, a caixa de papelão amassada ou os sapatos sujos de terra. Viu o rosto envelhecido de alguém que havia arriscado tudo para salvá-la. Viu as mãos calejadas que haviam a carregado através do inferno. Viu os olhos que, mesmo depois de tantos anos, ainda mantinham uma centelha de bondade. E viu o monstro que ela havia sido com ele. A realização a atingiu como um caminhão. Ela havia chamado seu salvador de vagabundo,
Havia desprezado suas flores como lixo. Havia ordenado que fosse arrastado para fora como se fosse menos que humano. As pernas cederam completamente e ela caiu de joelhos no gramado, o vestido de renda francesa se espalhando ao redor como uma nuvem branca. Eu não sabia. As palavras saíram em um soluço. Deus, eu não sabia. Eduardo se ajoelhou lentamente diante dela, ignorando as dores de seus joelhos velhos. Ele estendeu as mãos calejadas e segurou os ombros dela com uma delicadeza surpreendente. Como você poderia saber, criança? 30 anos se passaram. Você era apenas um bebê assustado naquela noite. Mas eu tratei o senhor de forma horrível. Mariana cobriu o rosto com as mãos, a vergonha esmagadora. Chamei suas flores de lixo. Mandei te expulsar. 2 vezes. Eduardo sorriu e era um sorriso genuíno e gentil. As flores da Luciana realmente estavam murchas. Ela diria que eu deveria ter arrancado pétalas secas antes de sair. Sempre fui péssimo com jardinagem. Era ela quem tinha o toque especial. A tentativa dele de aliviar a tensão só fez Mariana chorar mais. Rodrigo se ajoelhou ao lado deles, colocando uma mão nas costas de sua noiva. Sua própria voz estava espessa de emoção. Senhor Eduardo, eu não sei como começar a agradecer pelo que o senhor fez. Se não fosse o senhor, eu não teria conhecido essa mulher maravilhosa. Não estaria aqui hoje. Eduardo olhou para Rodrigo e acenou. Você parece um bom homem. Cuide bem dela. Ela merece toda a felicidade do mundo. Foi Juliana quem quebrou o momento, sua voz prática, mas gentil. Acho que precisamos de alguns minutos. As pessoas estão começando a ficar confusas. Helena concordou. Eduardo, o senhor poderia vir comigo? Vamos até a cozinha, tomar um café, conversar um pouco, dar a Mariana um tempo para processar tudo isso. Eduardo hesitou, olhando para Mariana. Ela ergueu os olhos inchados para ele e acenou fracamente. Por favor, não vá embora. Eu preciso falar com o senhor direito. Depois da cerimônia, se o senhor puder ficar. Eduardo sorriu novamente, aquele mesmo sorriso gentil. Eu não vou a lugar nenhum, pequena. Prometido. Enquanto Helena conduzia Eduardo para dentro da mansão, Márcia assumiu o controle da situação. Ela se virou para os convidados, muitos dos quais ainda estavam processando o drama que haviam presenciado. Queridos amigos, peço desculpas pelo atraso e pela confusão. Como vocês acabaram de testemunhar, um milagre aconteceu hoje. O homem que salvou a vida de nossa Mariana há 3 décadas nos encontrou, sem saber, no dia do casamento dela. Ela fez uma pausa, deixando a emoção da revelação penetrar. Peço que todos voltem aos seus lugares. A cerimônia começará em breve, e garanto que será ainda mais especial agora. Houve um momento de silêncio antes que os aplausos começassem. Primeiro tímidos, depois crescendo em volume, até que todo o jardim estava vibrando com palmas e vivas. Alguns convidados tinham lágrimas nos olhos. Outros sorriam abertamente. Rodrigo ajudou Mariana a se levantar. O vestido dela estava manchado de terra e grama nos joelhos, mas de alguma forma isso não parecia mais importar. Ele a conduziu, de volta para a suíte de preparação onde a maquiadora os esperava, com uma expressão de espanto. Vou precisar de 15 minutos, Mariana disse, sua voz ainda trêmula, mas ganhando força. 15 minutos para me recompor, para consertar a maquiagem. E então vamos nos casar. Mas depois eu preciso fazer as pazes de verdade com aquele homem. A cozinha da fazenda Santa Clara era imensa, com bancadas de mármore e eletrodomésticos de última geração que contrastavam fortemente com o homem simples sentado à mesa de madeira no canto. Eduardo segurava uma xícara de café com as 2 mãos, deixando o vapor subir e aquecer seu rosto. Helena estava sentada à sua frente, ainda segurando a pasta de couro, enquanto Márcia se movimentava pela cozinha preparando um prato de comida. O senhor deve estar com fome, Márcia disse, colocando diante de Eduardo um prato generoso com salgados e frutas. Não me diga que não está. Eu sou mãe. Eu sei quando alguém precisa comer. Eduardo olhou para o prato, claramente constrangido. A senhora não precisa. Eu já causei confusão demais por hoje.
Besteira, Helena respondeu firmemente. O senhor salvou minha sobrinha, literalmente salvou sua vida. Se há alguém aqui que merece ser tratado como realeza, é o senhor. Eduardo pegou um salgado hesitante e deu uma mordida. Seus olhos se fecharam por um momento, saboreando. Quando abriu novamente, havia uma tristeza profunda neles. Luciana teria amado estar aqui. Ela sempre gostou de festas, de ver pessoas felizes. Quando ela partiu há 3 anos, o mundo ficou mais silencioso para mim. Márcia sentou-se ao lado dele, colocando uma mão gentil sobre a dele. Sinto muito pela sua perda. Pelo que Mariana me contou ao longo dos anos, nunca sobre o senhor especificamente porque ela não se lembrava de nada claro, mas sobre aquela noite. Aquele momento definiu muitas coisas em sua vida. Eduardo acenou lentamente. Aquela foi uma noite terrível. Perdi 2 colegas naquele incêndio. O prédio estava velho. A fiação era uma bomba relógio esperando para explodir. Quando chegamos, já havia se espalhado por 4 andares. A voz dele ficou distante, perdida nas memórias. Eu ouvi ela chorando. Era um choro tão pequeno, tão assustado. Meus superiores disseram que era tarde demais, que eu não deveria subir. Mas eu tinha uma filha da mesma idade em casa. Eu sabia que se fosse minha Beatriz lá em cima, eu gostaria que alguém tentasse. Helena limpou uma lágrima que escapou. O senhor tem filhos? Uma filha. Beatriz mora em Portugal agora. Casou-se com um português que conheceu na universidade. Temos 2 netas que eu vejo apenas pelo computador. Ele sorriu tristemente. Depois que Luciana se foi, pensei em me mudar para lá, mas elas têm suas vidas. Não quero ser um peso. O senhor nunca seria um peso, Márcia disse com convicção. Uma família de verdade sempre tem espaço. Eduardo tomou mais um gole de café, seus olhos vagando pela cozinha luxuosa. Sabe, quando vi o casamento hoje na estrada, não vim com intenção de ficar ou participar. Eu só queria que as últimas flores da Luciana fossem para algum lugar bonito. Ela passou os últimos 3 anos da vida lutando contra uma doença que a deixou cada vez mais fraca, mas ela nunca parou de cuidar daquelas flores amarelas. Eram as favoritas dela. A voz dele quebrou um pouco e ele limpou a garganta. Quando ela partiu, eu mantive o jardim, mas eu não tenho o talento dela. As flores foram murchando uma por uma, até sobrarem apenas aquelas que eu trouxe hoje. Pensei que seria uma forma de honrar a memória dela, sabe? Dar a alguém que estava feliz. Helena estava chorando abertamente agora. Isso é uma das coisas mais bonitas que já ouvi. Márcia levantou-se e abraçou Eduardo por trás, surpreendendo-o. Obrigada. Por tudo. Por ter sido corajoso naquela noite. Por ter nos dado nossa menina. Por ser a pessoa incrível que é. Eduardo corou, claramente não acostumado com tamanha atenção. Eu só fiz meu trabalho, senhora. Não. Helena balançou a cabeça vigorosamente. O senhor foi além. Arriscou sua vida. E hoje, mesmo depois de ser tratado terrivelmente, o senhor continuou sendo gentil. Isso não é apenas trabalho. Isso é caráter. Enquanto isso, na suíte de preparação, Mariana estava sentada diante do espelho sendo retocada pela 3ª vez. Mas desta vez, ela mal reconhecia a mulher que olhava de volta. A máscara de perfeição havia rachado, e por baixo dela havia alguém que ela não via há muito tempo. Alguém vulnerável e assustada. Rodrigo estava atrás dela, as mãos nos ombros dela, oferecendo suporte silencioso. Juliana havia saído para dar a eles um momento a sós. Eu não sei se consigo fazer isso agora, Mariana sussurrou. Como vou subir naquele altar e celebrar quando acabei de descobrir que humilhei o homem que me deu uma segunda chance de vida? Rodrigo ajoelhou-se ao lado da cadeira dela, virando-a para que olhassem nos olhos um do outro. Mari, você não sabia. Ninguém poderia saber. Foi um encontro impossível, uma coincidência que parece ter sido planejada pelo destino. Mas eu deveria ter sido mais gentil. Mariana limpou novas lágrimas cuidadosamente para não borrar a maquiagem novamente. Mesmo sem saber quem ele era, eu deveria ter tratado aquele homem com dignidade básica. Em vez disso, deixei meu estresse e minha obsessão por controle me transformarem em algo feio.
Rodrigo segurou o rosto dela entre as mãos. E agora você tem a chance de consertar isso. Você tem a chance de não apenas pedir desculpas, mas de mostrar a ele que você cresceu, que você aprendeu. Mari, a vida inteira você deixou aquele trauma te controlar sem nem perceber. A necessidade de que tudo seja perfeito vem do medo de perder o controle como perdeu naquela noite. Mas hoje, você pode escolher algo diferente. Mariana o encarou, processando suas palavras. Como você consegue sempre saber o que dizer? Rodrigo sorriu. Porque te conheço. Conheço seu coração, que é enorme e generoso quando você deixa. Conheço sua força, que é muito maior do que qualquer plano perfeito. E sei que a mulher que estou prestes a me casar é capaz de transformar este dia de um desastre em algo verdadeiramente mágico. Ela respirou fundo, sentindo algo dentro de si se realinhar. Você tem razão. Ela se levantou alisando o vestido. Vou me casar com você. E depois vou pedir desculpas adequadamente para o Sr. Eduardo. Não só com palavras, mas com ações. Que tipo de ações? Mariana olhou pela janela, vendo os jardins abaixo onde os convidados já estavam se acomodando novamente em suas cadeiras. Uma ideia começou a formar em sua mente, algo que teria parecido impensável uma hora atrás, mas que agora se sentia absolutamente certo. Primeiro, ela disse lentamente, quero que ele esteja presente na cerimônia, não como um convidado qualquer, mas em um lugar de honra. Segundo, quero mudar meus votos. Eu tinha escrito algo bonito, mas genérico. Agora preciso dizer algo verdadeiro. Rodrigo sorriu, aquele sorriso que havia feito Mariana se apaixonar por ele 3 anos atrás. Você sabe que eu apoio qualquer coisa que você decidir, mas tem certeza? Seus pais adotivos não vão se sentir ofendidos? Mariana balançou a cabeça. Mamãe e papai vão entender. Eles sempre souberam a história. Na verdade, ela olhou para Rodrigo com determinação renovada. Acho que sempre foi para isso que este dia estava destinado. Não apenas nossa união, mas o fechamento de um círculo que começou há 30 anos. Houve uma batida suave na porta. Juliana entrou carregando o buquê de Mariana, um arranjo elaborado de orquídeas brancas que havia custado uma pequena fortuna. Mari, os músicos estão prontos. É hora. Mariana pegou o buquê e o segurou por um momento, admirando sua perfeição. Então, calmamente, ela o colocou sobre a penteadeira. Ju, você poderia me fazer um favor enorme? Claro, qualquer coisa. Precisa que você vá até os jardins e pegue as flores que o Sr. Eduardo trouxe. As que caíram quando ele tropeçou. Todas que conseguir encontrar. Juliana piscou, confusa. As flores murchas? Mari, elas estão todas pisoteadas, quebradas. Eu sei, Mariana disse suavemente. É exatamente por isso que quero carregá-las no altar. Rodrigo e Juliana trocaram um olhar, ambos surpresos, mas compreendendo. Juliana acenou e saiu rapidamente. Rodrigo ofereceu seu braço para Mariana. Pronta para começar o resto de nossas vidas? Mariana respirou fundo, sentindo uma paz que não sentia há anos, mais do que pronta. Quando Helena voltou à cozinha com a notícia de que Mariana queria Eduardo presente na cerimônia, o velho bombeiro quase engasgou com o café. Ele balançou a cabeça vigorosamente, as mãos tremendo enquanto colocava a xícara na mesa. Não posso. Olhe para mim. Ele gesticulou para suas roupas simples e desgastadas. Eu não pertenço a um lugar como aquele, com toda aquela gente importante. Já causei problema demais. Márcia segurou suas mãos firmemente. Eduardo, o senhor não causou problema nenhum. E quanto às roupas, tenho certeza de que meu marido Fernando tem algo que sirva no senhor. Vocês têm mais ou menos o mesmo tamanho. Mas eu... Eduardo hesitou, os olhos cheios de incerteza. Não sei se consigo enfrentar todos aqueles olhares de novo. Todos viram o que aconteceu. Devem pensar que sou um louco velho. Helena se ajoelhou ao lado dele. Eduardo, me escute. Aquelas pessoas não pensam que o senhor é louco. Elas acabaram de testemunhar algo milagroso. O senhor é o herói desta história. E Mariana, nossa menina, ela quer fazer as coisas certas. Por favor, deixe ela ter essa chance. Eduardo olhou para as duas mulheres, vendo a sinceridade em seus olhos. Lentamente ele acenou. Está bem. Se é isso que ela quer, se vai ajudá-la de alguma forma,
Então, eu fico. Fernando Mendonça, pai adotivo de Mariana, foi chamado e chegou à cozinha minutos depois. Era um homem alto e bem apessoado na casa dos 60 anos, com cabelos grisalhos perfeitamente penteados. Quando viu Eduardo, seus olhos se encheram de lágrimas. Então é o Senhor, ele disse, a voz embargada. O homem que nos deu nossa filha. Fernando estendeu a mão, mas então a puxou de volta e abraçou Eduardo firmemente. Obrigado. Obrigado por ser corajoso quando importava. Obrigado por nos dar a chance de amar aquela menina. Eduardo retribuiu o abraço, surpreso pela emoção crua. Eu apenas fiz o certo. E isso faz toda a diferença. Fernando se afastou, limpando os olhos. Agora, vamos deixá-lo apresentável para o casamento da sua menina. Enquanto Eduardo era levado para se trocar, Juliana corria pelos jardins com 2 funcionários da fazenda, procurando pelos crisântemos amarelos caídos. Eles encontraram alguns pisoteados na grama, outros jogados nos canteiros, e 1 ou 2 que haviam voado para perto da fonte. Com cuidado, Juliana reuniu cada flor murcha, cada pétala quebrada, tratando-as como se fossem feitas de ouro. Quando voltou para a suíte de preparação, Mariana estava em pé diante da janela, observando os convidados se acomodarem. Consegui 17 flores, Juliana anunciou. Algumas estão bem danificadas, mas outras ainda têm forma. Perfeito. Mariana virou-se e pegou as flores com uma reverência que Juliana nunca havia visto nela. Com a ajuda da florista que ainda estava no local, elas criaram um buquê simples, amarrando os caules com uma fita branca. O contraste com as orquídeas perfeitas que haviam sido descartadas era gritante, mas para Mariana, aquelas flores murchas eram mais bonitas do que qualquer arranjo luxuoso poderia ser. São perfeitas, ela sussurrou, tocando suavemente uma das pétalas amareladas. Absolutamente perfeitas. Do lado de fora, Eduardo emergia da casa vestindo um terno cinza claro de Fernando, que, surpreendentemente, serviu quase perfeitamente. Alguém havia até conseguido um par de sapatos de couro preto que brilhavam limpos. Seus cabelos brancos haviam sido penteados e seu rosto estava lavado. Mas o que mais se destacava era a medalha que agora pendia abertamente sobre o peito, polida para que todos pudessem ver. Helena o conduziu até a primeira fileira de cadeiras, onde os pais da noiva tradicionalmente sentavam. Márcia e Fernando já estavam lá, e ambos se levantaram para receber Eduardo. Houve um momento de estranheza quando alguns convidados perceberam o velho sentado no lugar de honra, mas Helena rapidamente explicou a situação para os que estavam próximos e a notícia se espalhou como fogo. Enquanto os músicos começavam a tocar, Paulo, o segurança que havia expulsado Eduardo, aproximou-se dele. Senhor, eu queria pedir desculpas. Se eu soubesse quem o senhor era. Eduardo ergueu uma mão, interrompendo-o com um sorriso gentil. Você estava apenas fazendo seu trabalho, rapaz. Não há nada a perdoar. Paulo acenou, claramente aliviado, e voltou ao seu posto, mas com um novo respeito nos olhos quando olhava para o velho bombeiro. A marcha nupcial começou a tocar. Os convidados se levantaram. Rodrigo posicionou-se no altar improvisado no meio do jardim, ladeado por seus padrinhos. Seu coração batia acelerado, não apenas pela ansiedade normal de um noivo, mas pela antecipação do que estava por vir. Primeiro vieram as damas de honra, desfilando graciosamente pelo corredor formado entre as cadeiras. Então, Juliana como madrinha, acenando para Rodrigo com um sorriso cúmplice. E, finalmente, Mariana. Ela apareceu no topo das escadas da mansão, Fernando ao seu lado. Mas não, era a noiva perfeitamente polida que todos esperavam ver. Sim, o vestido ainda era deslumbrante, a maquiagem impecável, mas havia algo diferente. Uma suavidade em sua expressão, uma vulnerabilidade em seus olhos. E em suas mãos, em vez das orquídeas brancas caras, ela carregava um buquê simples de crisântemos amarelos murchos. Um murmúrio percorreu a multidão. Alguns convidados trocaram olhares confusos, mas outros, que entendiam o significado, tinham lágrimas nos olhos.
Mariana desceu as escadas lentamente, seu olhar inicialmente fixo em Rodrigo esperando no altar. Mas quando passou pela primeira fileira, ela parou. Fernando hesitou ao seu lado, mas quando viu o que ela pretendia fazer, deu um passo atrás. Mariana virou-se para Eduardo. O velho bombeiro estava em pé, como todos os convidados, mas suas mãos tremiam e seus olhos estavam cheios de lágrimas não derramadas. Por um longo momento, eles apenas se olharam, 30 anos de separação e uma vida inteira de não saber desmoronando entre eles. Senhor Eduardo, a voz de Mariana era clara, projetando-se para que todos pudessem ouvir. Há alguns minutos atrás, eu não sabia quem o senhor era. Eu o julguei pelas aparências, pelas minhas expectativas, pelo meu medo de que algo saísse do meu controle. Ela respirou fundo, as lágrimas começando a escorrer. Mas o senhor não é um estranho. O senhor é a razão pela qual eu estou aqui hoje. O senhor é a razão pela qual tive a chance de ser amada por uma família maravilhosa, de construir uma carreira, de conhecer o amor da minha vida. Eduardo cobriu a boca com uma mão, os ombros tremendo com emoção contida. Mariana continuou, sua voz ficando mais forte. Quando eu era uma criança assustada, presa em um pesadelo de fogo e fumaça, o senhor veio me buscar. Arriscou sua vida para me salvar. E hoje, sem saber, o senhor veio me resgatar novamente. Me resgatar da pessoa mesquinha e controladora que eu estava me tornando. Me resgatar com essas flores simples e honestas que representam amor verdadeiro. Ela estendeu o buquê de crisântemos para que todos vissem. Essas flores não são perfeitas. Elas estão murchas e quebradas. Mas para mim, elas são as mais belas que já recebi, porque foram dadas com amor puro e desinteressado. Foram cultivadas por alguém que o senhor Eduardo amava profundamente e oferecidas em um momento em que ele poderia ter guardado rancor, mas escolheu bondade. Mariana, então, fez algo que chocou todos os presentes. Ela se ajoelhou diante de Eduardo, ali mesmo no corredor, seu vestido de renda se espalhando pela grama. Ela estendeu o buquê para ele como uma oferenda. Por favor, aceite minhas desculpas mais profundas, não apenas por hoje, mas por ter levado tanto tempo para agradecer, por ter vivido todos esses anos sem saber que devia tudo ao Senhor. Eduardo, soluçando abertamente agora, ajoelhou-se também, ignorando as dores em suas articulações velhas. Ele pegou as mãos de Mariana, o buquê espremido entre elas, e olhou nos olhos dela com um amor paternal, profundo. Criança, você não me deve nada. Vê-la aqui, linda, feliz, prestes a começar uma nova vida. Isso é mais gratidão do que eu poderia pedir. Você sobreviveu. Você prosperou. Você se tornou essa mulher incrível. Esse é o maior presente que eu poderia receber. Mariana e Eduardo permaneceram ajoelhados por mais alguns segundos, um perdoando o que não precisava de perdão, o outro recebendo uma graça que pensava não merecer. Foi Rodrigo quem finalmente desceu do altar e caminhou até eles, estendendo as mãos para ajudar ambos a se levantar. Senhor Eduardo, ele disse, sua voz carregada de emoção e respeito, o senhor nos daria a honra de caminhar com Mariana até o altar? Ao lado de seu pai, é claro. Afinal, ela não estaria aqui sem o senhor. Os olhos de Eduardo se arregalaram. Eu não poderia. Fernando, ele é o pai dela. Fernando já estava ao lado deles, colocando uma mão no ombro de Eduardo. Seria uma honra compartilhar esse momento com o senhor. Mariana tem 2 pais adotivos em seu coração, mas ela também tem um guardião que a trouxe de volta do fogo. Isso merece ser reconhecido. Mariana olhou para Eduardo com olhos suplicantes. Por favor. Eduardo limpou as lágrimas do rosto, tentando recuperar a compostura. Como negar um pedido desses? Seria minha honra, criança. E assim, em uma cena que ninguém ali jamais esqueceria, Mariana Cavalcante caminhou em direção ao altar ladeada por 2 homens. Fernando, à sua direita, que havia lhe dado um lar e um nome, e Eduardo à sua esquerda, que havia lhe dado a chance de ter ambos. Ela carregava nas mãos o buquê de crisântemos amarelos como uma bandeira de humildade e gratidão.
Quando chegaram ao altar, Fernando e Eduardo entregaram Mariana a Rodrigo. O noivo segurou as mãos dela firmemente, seus próprios olhos brilhando com lágrimas não derramadas. O celebrante, um senhor de idade que havia oficiado centenas de casamentos, precisou de um momento para recuperar a compostura antes de começar. Queridos amigos e familiares, ele começou, sua voz reverberando pelo jardim agora banhado pela luz dourada do fim de tarde. Estamos reunidos aqui hoje para celebrar a união de Mariana e Rodrigo. Mas antes de começarmos, creio que todos concordamos que este casamento já foi abençoado de uma maneira que raramente testemunhamos. Ele olhou para Eduardo, que havia voltado para seu lugar de honra na primeira fileira. A presença de verdadeiros heróis entre nós nos lembra que o amor vem em muitas formas. O amor que arrisca tudo para salvar um estranho. O amor que cultiva flores para alguém especial. O amor que perdoa e que se permite crescer. Mariana, ainda segurando as mãos de Rodrigo, virou-se para o celebrante. Com sua permissão, eu gostaria de adicionar algo aos votos tradicionais. Claro, minha filha. Mariana respirou fundo e voltou-se para Rodrigo, mas suas palavras eram para todos os presentes. Rodrigo, quando planejei este casamento, eu queria que tudo fosse perfeito. Cada flor no lugar certo, cada momento, cronometrado ao segundo. Eu achava que perfeição era controle, era eliminar qualquer coisa que não se encaixasse no meu plano. Sua voz tremeu ligeiramente. Mas hoje eu aprendi que verdadeira perfeição não é sobre controle. É sobre bondade. É sobre ver além das aparências. É sobre reconhecer que as coisas mais preciosas da vida frequentemente vêm embrulhadas de formas inesperadas. Ela ergueu o buquê de crisântemos murchos. Estas flores não são o que eu planejei carregar hoje. Elas não se encaixam no meu tema de cores. Elas não combinam com o meu vestido de 15 mil reais. Mas elas são as flores mais importantes deste casamento, porque me ensinaram que valor real não está em quanto algo custa, ou em quão perfeito parece. Está no amor e no sacrifício por trás dele. Rodrigo, quando me casar com você hoje, prometo não apenas te amar nos dias perfeitos, mas especialmente nos dias imperfeitos. Prometo ver as pessoas, realmente vê-las, não apenas suas aparências ou seu status. E prometo nunca esquecer que estou aqui, viva e amada, porque alguém foi corajoso o suficiente para me carregar através do fogo. Não havia um olho seco nos jardins. Mesmo os garçons que circulavam discretamente no fundo estavam emocionados. Rodrigo limpou as próprias lágrimas antes de responder. Mariana, eu sempre soube que você era especial. Sua paixão, sua dedicação, sua força. Mas hoje, você me mostrou algo ainda mais bonito. Sua coragem de admitir quando estava errada e sua humildade para pedir perdão. Ele sorriu através das lágrimas. Eu prometo estar ao seu lado, não apenas nos sucessos, mas também nos momentos de vulnerabilidade. Prometo te lembrar, sempre que precisar, de que você é amada não pelo que faz ou planeja, mas por quem você é. E prometo honrar a memória daqueles que te trouxeram até mim, incluindo um bombeiro corajoso que nunca pediu reconhecimento. O celebrante conduziu o resto da cerimônia com uma ternura especial. Quando chegou o momento da troca de alianças, Juliana trouxe as argolas em uma almofada de veludo. Mas antes que Rodrigo pudesse colocar a aliança no dedo de Mariana, ela fez mais um gesto inesperado. Espere. Ela se virou para Eduardo. Senhor Eduardo, o senhor tem a medalha que recebeu naquele ano? Eduardo tocou a medalha instintivamente. Tenho, sim. Uso todos os dias desde que me aposentei. Me lembra de que fiz algo que importou. Mariana desceu do altar e caminhou até ele. Posso vê-la? Confuso, mas obediente, Eduardo removeu a corrente e entregou a medalha a Mariana. Ela a segurou reverentemente, lendo a inscrição desgastada. Eduardo Santos, honra ao mérito, resgate heróico, 1996. Esta medalha, Mariana disse alto o suficiente para todos ouvirem, representa mais do que bravura. Representa segundas chances. Representa o tipo de pessoa que eu quero me tornar. Alguém que age quando é difícil, que escolhe a bondade sobre a conveniência, que vê valor onde outros veem apenas problemas.
Ela virou-se para Eduardo novamente. Senhor Eduardo, com sua permissão, eu gostaria de incorporar esta medalha à nossa cerimônia, não para tirá-la do Senhor, mas para que seja uma parte oficial deste dia. Um lembrete de que nossa felicidade foi construída sobre o sacrifício e a coragem de outros. Eduardo estava tão emocionado que só conseguiu acenar. Mariana então pediu ao celebrante que amarrasse a medalha junto com as alianças na almofada, criando um símbolo visual de como passado, presente e futuro estavam entrelaçados. A cerimônia prosseguiu. Quando chegou o momento do beijo, Rodrigo puxou Mariana para perto e a beijou com uma ternura que falava de promessas e novos começos. Os convidados explodiram em aplausos e vivas, mas a surpresa não havia terminado. Durante a recepção, enquanto todos se deliciavam com o jantar requintado, Mariana pediu a atenção de todos. Ela estava em pé ao lado de Rodrigo, com Eduardo sentado à mesa principal entre seus pais adotivos. Eu tenho um anúncio a fazer, ela disse, sua voz clara e firme. Hoje, além de me casar com o amor da minha vida, eu também quero iniciar um legado. Em honra à falecida Luciana Santos, esposa do Sr. Eduardo, Rodrigo e eu decidimos criar o Jardim Luciana, um projeto social dedicado a ensinar jardinagem e horticultura para jovens em comunidades carentes. Eduardo levantou a cabeça bruscamente, os olhos arregalados. Mariana continuou. O Sr. Eduardo será nosso consultor honorário e todo o jardim será cultivado com crisântemos amarelos. Será um lugar onde beleza e propósito se encontram, onde jovens podem aprender não apenas sobre plantas, mas sobre resiliência e crescimento. Porque assim como essas flores podem murchar, mas ainda carregar amor, todos nós podemos passar por momentos difíceis e ainda assim florescer novamente. A ovação foi ensurdecedora. Eduardo estava chorando abertamente e Márcia e Fernando o abraçavam dos dois lados. Rodrigo colocou o braço ao redor de Mariana, orgulhoso da mulher com quem havia se casado. Os meses seguintes foram de transformação. O Jardim Luciana foi estabelecido em um terreno doado pela família de Rodrigo, a apenas 3 quilômetros da fazenda Santa Clara. Eduardo tornou-se uma presença constante lá, ensinando 20 jovens da região sobre o cuidado com plantas, mas mais importante, sobre dignidade, trabalho duro e a importância de deixar um legado. Mariana visitava semanalmente, frequentemente trazendo Rodrigo junto. Ela havia aprendido a delegar em seu negócio, a confiar em sua equipe, a entender que perfeição não era a ausência de falhas, mas a presença de autenticidade. Sua empresa de eventos até mudou seu slogan para "Criando momentos autênticos, não apenas perfeitos". Eduardo manteve a medalha, mas agora ela tinha um significado duplo. Não era apenas um troféu de um ato heróico de 3 décadas atrás, mas um símbolo vivo de como uma única ação pode reverberar através do tempo, conectando vidas de maneiras impossíveis de prever. 6 meses após o casamento, em uma manhã ensolarada de março, Mariana visitou o Jardim Luciana com uma notícia especial. Ela encontrou Eduardo ensinando um grupo de adolescentes como podar adequadamente os arbustos de crisântemos, que agora floresciam vibrantes em fileiras perfeitas. Senhor Eduardo, ela o chamou, uma mão repousando inconscientemente sobre seu ventre ainda discreto. Posso roubar o senhor por um momento? Eles caminharam até um banco sob uma árvore frondosa, onde as flores amarelas dançavam na brisa. Mariana segurou as mãos enrugadas de Eduardo entre as suas. Quero que seja o primeiro a saber. Estou esperando um bebê. Vai ser uma menina. O rosto de Eduardo iluminou-se com uma alegria pura. Oh, criança, isso é maravilhoso. Rodrigo deve estar nas nuvens. Está. Mas eu queria perguntar uma coisa ao senhor. Mariana sorriu, lágrimas de felicidade brilhando em seus olhos. Rodrigo e eu decidimos que, se for menina, queremos chamá-la de Luciana, em honra à mulher que cultivou as flores que mudaram minha vida, e queríamos saber se o senhor aceitaria ser o avô honorário dela. Eduardo não confiou em sua voz para responder. Ele apenas puxou Mariana para um abraço apertado, soluçando contra seu ombro. Naquele momento, rodeado pelo perfume de crisântemos amarelos,
e pelo som de jovens aprendendo e crescendo, ele compreendeu que a vida tinha uma forma estranha e bela de fechar círculos. 3 décadas atrás, ele havia salvado uma menina das chamas. Hoje, aquela menina havia salvado a ele da solidão e do esquecimento, lembrando-o de que seu valor nunca esteve na aparência ou no status, mas no conteúdo de seu coração e na coragem de seus atos. E assim, sob o céu azul de março, enquanto flores amarelas balançavam suavemente e o futuro se desenrolava cheio de promessas, Eduardo Santos entendeu que nem todas as segundas chances vêm de resgates dramáticos. Às vezes, elas vêm disfarçadas de humilhação, de dor, de momentos que quebram antes de reconstruir. Mas sempre elas vêm embrulhadas em amor. Fim da história. Se a jornada de Mariana e Eduardo tocou seu coração, saiba que histórias como esta, que nos lembram da importância da empatia, do perdão e de enxergar além das aparências, são o que nos conecta como seres humanos. Se você gostou desta narrativa sobre segundas chances e gratidão tardia, deixe seu like, se inscreva no canal para mais histórias emocionantes que celebram o melhor da natureza humana e compartilhe nos comentários. Você já julgou alguém pela aparência e depois descobriu algo que mudou completamente sua perspectiva? Suas histórias importam. Até a próxima jornada.